Olá, seja bem-vindo ao episódio 252 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na tarde do dia 6 de abril de 1994, um avião onde viajava o presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, de etnia Hutu, foi abatido quando se aproximava do aeroporto da capital, Kigali. E apesar da identidade dos autores do atentado ser ainda hoje um tema de debate, extremistas Hutu acusaram imediatamente os rebeldes Tutsi, envolvidos numa guerra civil desde 1990, de serem os responsáveis por aquele ataque. Após décadas de doutrinação e de extremismo radical, a morte do presidente do Ruanda foi a faísca que expultou uma das mais bárbaras limpezas étnicas da história da humanidade. Num intervalo de 100 dias, estima-se que terão morrido entre 500 a 800 mil Tutsis e moderados Hutus, às mãos de militares Hutus radicais, mas também de pessoas comuns, novos, velhos, homens, mulheres, numa loucura genocida que chegou ao ponto de mães Hutu assassinarem os seus próprios filhos por serem fruto de uma relação com homens Tutsi. Quem tem mais de 40 anos de idade ainda guardará na memória as imagens e os relatos desse indescritível horror, mas como a memória é fraca, convém recordar esses 3 meses, ainda que continue a ser difícil, para não dizer quase impossível, compreendê-los. Rui, o genocídio do Ruanda ocorreu entre abril e julho de 1994, faz agora 30 anos. Como é que ele se explica e como é que foram possíveis 100 dias de massacres ininterruptos numa era de globalização e de canais de notícias a emitir 24 horas por dia? Como é que a comunidade internacional permitiu a existência de um genocídio televisionado à beira do século XXI? Grandes perguntas. Obrigado. Mas antes disso, só para uma nota sobre a história das mães Hutus que mataram os próprios filhos por os pais serem Tutsis. Não é um mito. Não é daqueles exageros. Foi este ano publicado em França um livro sobre isso, chama-se Tout les oblige à mourir, l'infanticide génocidaire au Rwanda. É da autoria de Violaine Baraduc, é uma edição do Centre National de Recherche Scientifique, é baseada numa tese de doutoramento e basicamente Violaine Baraduc quer compreender este processo genocidário, que conseguiu mesmo chegar ao ponto de destruir aquilo que nós imaginamos ser as relações íntimas mais fortes que podem existir, que é aquelas que unem mães e filhos. E aqui conseguiu quebrar isso. Portanto, isso nem o Holocausto na Segunda Guerra Mundial fez isso. Isto é algo muito, muito específico e estranho e horrível no caso do Ruanda. Hoje fala-se muito de genocídios a propósito disto e daquilo. Aqui no caso do Ruanda, em 1994, não há dúvida nenhuma. Houve mesmo uma tentativa de exterminar uma parte da população do Ruanda, a parte da população que era identificada como Tutsi. Portanto, não se tratou apenas de matar muita gente, tratou-se de matar toda a gente, todos os Tutsis, e de facto 77%, calcula, 77% dos Tutsis do Ruanda foram mortos em 100 dias em 1994. 77%. Sim, basicamente quase o extermínio de uma população. É chocante, foi chocante. O extermínio dos Tutsi no Ruanda pôs em causa a ideia de que a humanidade, depois dos julgamentos de Nuremberg, 1945-46, nunca mais deixaria acontecer nada de semelhante àquilo que aconteceu aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas há 3 coisas que singularizam este extermínio dos Tutsis no Ruanda. Primeiro, não foi um genocídio industrial em câmaras de gás, mas foi um genocídio artesanal, à catanada, à pedrada. Segundo, não foi todo executado por forças militarizadas, como eram as SS durante a Segunda Guerra Mundial, mas por uma parte da população contra a outra, literalmente pelos vizinhos do lado, quer dizer, que vieram matar as vítimas que eles conheciam há imenso tempo e que viviam ali ao lado. E em terceiro lugar, aquele aspecto que tu referiste em relação às televisões, é que não se desenrolou em segredo, como o genocídio nazi na Segunda Guerra Mundial. É um extermínio que é filmado,
que é seguido nas notícias durante meses antes de ser parado. Portanto, isto é, o mundo acompanhou aquele genocídio. Todos os dias havia mais imagens de montões de corpos nas ruas, em descampados. Toda a gente andou a ver isso durante 2 ou 3 meses. Não foi esquecido. Há um filme, o Hotel Ruanda, do Terry George, é um filme de 2004, com o Joaquin Phoenix. É a dramatização de uma história real, de um gerente de um hotel que tenta proteger alguns tutsis no hotel. Foi até nomeado para Oscars em 2004, portanto foi um filme que teve alguma sucesso. Visibilidade. Qual foi a causa destes massacres? E depois, porque é que não foram parados a tempo? Que é a outra questão. Mas vamos por parte. Vamos primeiro ao Ruanda. O que é o Ruanda? O Ruanda é um pequeno país, 26 mil km², é do tamanho do Alentejo. Portanto, muito pequeno em termos africanos. Está, aliás, entalado entre estados muito grandes, como é o Uganda, como é o Congo, antigo Zaire, como é a Tanzânia. O Ruanda fica no centro da África, ao sul do Saara, na chamada região dos Grandes Lagos. É uma zona muito montanhosa, portanto é o país das 1000 colinas. Há montanhas muito grandes, acima dos 4.000 metros no Ruanda. Aliás, todo o país fica a uma elevada altitude. É uma zona de floresta, portanto as imagens, aliás, que vinham nessa altura deram-nos aquela ideia, muito verde, uma vegetação muito verde, uma terra muito vermelha, barro. É no Ruanda que vivem, nestas zonas montanhosas de floresta, vivem 1/3 dos gorilas do mundo, que estão ainda em estado selvagem. A agricultura ali faz em socalcos, nas colinas. Portanto, esta é a imagem do Ruanda. Em 1994, o Ruanda tinha 7 milhões de habitantes, o que também parece uma pequena população em termos africanos, mas é muito para 26 mil km². Portanto, o Ruanda é um dos países da África com uma densidade populacional maior e que era o resultado de um grande crescimento da população no século XX. Em 1934, portanto, 60 anos antes destes massacres, tinha 1,6 milhões de habitantes, portanto quase quadruplicou em 60 anos a população. Era uma sociedade em 1994 e ainda continua a ser uma sociedade rural. 90% da população, 90% da população dedica-se à agricultura, e uma agricultura de subsistência, basicamente. Era um dos países mais pobres do mundo. Em 1994, mais de metade da população era analfabeta. As exportações não era um grande país de exportações. Exportava bananas, chá, café também, alguns minérios, mas nada de não é uma grande fonte de riqueza. O Ruanda não é uma das, quer dizer, não tem petróleo, não tem nenhuma grandes riquezas naturais. Bem, neste país, portanto, este país pobre, montanhoso, no centro da África, o que é que dividiu os habitantes do Ruanda e fez uma parte deles dedicar-se ao extermínio da outra parte? Isto é uma história que acontece no centro da África, e num país que é independente desde 1962, portanto já tinha mais de 30 anos de independência quando se deu os massacres de 1994, mas a história é frequentemente contada de modo a responsabilizar os europeus. Isto é, os europeus é que têm culpa de tudo. A os ocidentes. Europeia. Os europeus é que têm geralmente a culpa de tudo. E eu acho que essa maneira de contar a história é bastante errada. Não quer dizer que os europeus não tenham alguma responsabilidade, mas de facto acho que é uma maneira de não perceber o que é que se lá passou. Mas não foram os europeus que construíram aquele país? Não, exatamente, não foram. Okay. E é um dos poucos países da África que já existia antes da colonização como país. Mas já lá vamos. Geralmente dá-se a entender que foram os europeus, nesses casos os colonizadores belgas, que dividiram a população do Ruanda entre Tutsis e Hutus. E não é verdade. Os belgas
só estiveram no Ruanda entre 1916 e 1962. Não é uma longa colonização, durou apenas 46 anos. Estiveram lá 46 anos. Antes dos belgas tinham estado os alemães tinham chegado em cerca de 1897, portanto no fim do século XIX, mas aquilo que os alemães fizeram foi estabelecer uma aliança com o rei do Ruanda. Isto é, o Ruanda já era uma monarquia, já era um país. Portanto, sim, este não é um país como Angola, como Moçambique, como o Congo, que tivesse sido desenhado pelos europeus, que isto é, cujas fronteiras tivessem sido desenhadas pelos europeus, e às vezes o que é que aconteceu nesse tipo de definição de um país, juntaram-se populações que não tinham nada a ver umas com as outras, certo, e que ficaram lá dentro. No Ruanda não é assim. Ruanda, já havia um reino no Ruanda, e aquilo que os alemães fizeram foi estabelecer, em 1897, quando lhes foi atribuído pelas outras potências europeias o papel de potência administrante daquela região, aquilo que os alemães fizeram foi estabelecer um acordo, uma aliança com o rei do Ruanda, e, portanto, o rei do Ruanda continua a administrar o Ruanda sob proteção dos alemães. Portanto, é um bocadinho uma colonização asiática, digamos assim, como na Ásia. Isto é, não entraram colonos europeus, os europeus não se colocaram lá, pura e simplesmente fizeram um acordo com a aristocracia local. Com os que já lá estavam. E já existiam Hutus e Tutsis e já existia, nessa população? Exatamente, a divisão da população não foi inventada pelos europeus. Aliás, se tivesse sido inventada pelos europeus, em princípio até teria desaparecido em 1962, porque é que eles teriam mantido uma divisão populacional que pudesse ser atribuída aos poderes coloniais. Em princípio teriam ultrapassado. Não. Os belgas, em 1916... Portanto, isto era inicialmente uma colónia alemã e depois, durante a Primeira Guerra Mundial, foi ocupada pelos aliados e pelos belgas, que se tornaram a potência administrante mais tarde. Mas em 1916-17 ocuparam. Portanto, os belgas, em 1916, já encontraram uma população dividida entre Tutsis e Hutus. Os Tutsis eram uma minoria, eles em 1994 eram 14%, mas também deviam ser mais ou menos a mesma proporção, 14% da população, já deviam ter sido a mesma proporção antes, e os Hutus eram a maioria. Isso é uma diferença de população muito grande. E em que é que consistia esta divisão? Esse é que é o ponto. Isto é, o que é que era esta divisão? Aparentemente, os Tutsis eram pastores e os Hutus eram agricultores. Portanto, esse era o primeiro aspecto que quem chegava ao Ruanda tinha essa impressão. Mas os Tutsis eram mais do que pastores. Mas isso era mesmo isso? Ou era uma espécie de mitologia? Não, era mesmo assim. Parece a história do Caim e o Abel, não é? Não, era mesmo assim. Quer dizer, os Tutsis dedicavam-se sobretudo à criação de gado, os outros eram agricultores. Mas os Tutsis eram mais do que isso. Os reis do reino do Ruanda, que tinha sido estabelecido no século XVIII, eram Tutsis. E os Tutsis eram uma espécie de aristocracia ligada ao rei. Portanto, não era só uma divisão, digamos, profissional, era uma divisão política também, e era uma divisão hereditária, no sentido em que os filhos dos Tutsis eram Tutsis e por aí fora, e os filhos dos Hutus eram Hutus. Quer dizer, portanto, era algo hereditário. Não era uma categoria que as pessoas assumissem em função da sua posição simplesmente na sociedade. Parecia, pelo contrário, que tinham uma posição na sociedade por terem aquele estatuto. O que é que esta divisão fez lembrar aos belgas quando eles lá chegaram? A divisão que existia na Europa da Idade Média entre fidalgos e camponeses. Tutsis, guerreiros e pastores, Hutus, camponeses, agricultores. Portanto, fez lembrar esse tipo de divisão medieval. É verdade que estes Tutsis e Hutus falavam todos a mesma língua, tal como os aristocratas e os camponeses falavam a mesma língua em França, ou na Inglaterra, ou em Portugal, na Idade Média. No entanto, os belgas convenceram-se de que, apesar dessa comunidade linguística, esta divisão, por ser hereditária, devia ter origens étnicas. Isto é, que no Ruanda
os Tutsis eram uma população diferente dos Hutus, tinham outras origens. Mas o que tu estás a dizer é que, em termos de língua, igual. Da língua é igual. Religião? Religião também ainda se vai ver. Okay. Mas fisicamente? E fisicamente pareciam diferentes. Os belgas achavam-nos muito diferentes. Isto é, os Tutsis lembravam-nos, de acordo com os belgas, lembravam a população do leste, do Oriente da África, isto é, da Somália e da Etiópia. Homens muito mais altos do que os Hutus, portanto, geralmente tendiam a ser muito mais altos, longos, faces longas, portanto, pareciam uma população que teria vindo de outra parte da África e que se teria estabelecido ali como uma aristocracia guerreira, isto é, que teria conquistado o país e sujeitado os Hutus como uma população de trabalhadores, um pouco, e repare, isto era também a ideia que no século XIX houve na Europa, uma teoria que houve na Europa em relação à Idade Média Europeia, de que a aristocracia na Idade Média seria originária das tribos germânicas e que a população trabalhadora, os camponeses, eram nativos das regiões da França, de Itália, da Espanha, portanto seriam nativos, e que os fidalgos, a aristocracia, tinham origens germânicas. Aliás, na Idade Média, nos séculos XVI e XVII, a própria fidalguia europeia cultivava essa ideia, isto é, de que eles não tinham as mesmas origens do que o resto da população. Ou seja, o Ruanda entrava muito bem dentro daquilo que eram as o Ruanda parecia corresponder muito a esta ideia desta Idade Média de uma fidalguia com uma outra origem, uma origem guerreira, guerreiros que vinham de fora e tinham conquistado aquele país, e a população local que teria ficado confinada à agricultura, portanto não tinha a mesma disponibilidade. Eles, para manterem essas diferenças étnica, essas diferenças de características físicas, significava que realmente teve que existir uma grande separação entre Tutsis e Hutus ao longo do tempo. Repara, há quem conteste isso, quer dizer, há quem diga que isso não é assim. Portanto, isto é uma história muito contestada, quer dizer, há historiadores que dizem sim, há esta diferença, há outros que dizem que não, as análises genéticas não são muito conclusivas, dizem que há alguma diferença, mas há também muitas semelhanças. Há quem dê explicações para isso, dizer, não, eles são duas populações diferentes, mas estavam lá há muito tempo e tinham-se acabado por misturar, e, portanto, daí o património genético comum que tinham, mas atenção, há diferenças e, portanto, isso é relevante. Portanto, isto é uma história, e é uma história que tem uma carga política grande, quer dizer, isto é, há quem não goste nada de admitir que são populações diferentes, por isso parece justificar as divisões da população e até justificar quase a violência entre a população, e portanto há aqui, nós nunca sabemos, às vezes quando os especialistas estão a dar a sua opinião, se estão a dar genuinamente convencidos pelas provas ou motivados por, às vezes, boas intenções políticas. Do género, vamos desmentir que eles são duas populações diferentes para não criar ainda mais divisões. Portanto, não sabemos. Eu estou a dizer isso sem opinião definida sobre isso. Isto é, li coisas de gente muito convencida de uma tese e outros muito convencidas da outra, e percebi que havia ali também uma espécie de vontade de não apenas de perceber, mas ter influência sobre os acontecimentos, aqueles que obviamente querem ultrapassar esta divisão, dizer não, vocês são todos iguais, Tutsis e Hutus, isso é uma questão social, não tem outras origens. Portanto, agora, o que interessa aqui é que os belgas, portanto, no Ruanda, os belgas respeitaram a monarquia, uma monarquia Tutsi, através da qual administraram o território e, portanto, respeitaram também a divisão da população, e para efeitos de administração começaram a contar sobretudo com os Tutsis, que era a elite local, aquilo que lhes pareceu a elite local, portanto foi aqueles com que eles se entenderam. E o que é que fizeram, portanto, verdadeiramente o que é que fizeram os belgas? O que os belgas fizeram, portanto, além de não eliminar a divisão que já existia, acrescentaram uma outra dimensão a essa divisão. É que tornaram, portanto, os Tutsis passaram a ser os colaboradores com os europeus no Ruanda. Sim. Tu estavas a explicar que os belgas aproveitaram para puxar os Tutsis para os seus lados enquanto aristocracia local, digamos assim. O que não deve ter sido muito bem visto pela maioria Hutu, que se sentia já de si discriminada, poder-se-á dizer isso?
sentia-se discriminada e começou, durante o tempo colonial, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a organizarem-se, os Hutus, organizados em partidos, e pode-se perguntar de onde é que vem esta organização também. E vem também da potência colonial, sobretudo da Igreja Católica. Os belgas partiam os belgas promoveram o catolicismo, certo. A Igreja no Ruanda, o país é completamente cristianizado, a população toda católica, Hutus e Tutsis, mas a Igreja Católica acabou por tomar o partido dos Hutus, isto é, da maioria da população, e promoveu muito, por um lado, a organização dos Hutus, por outro lado, a formação de uma elite Hutu, portanto, educada, politizada, para resistir àquilo que, para estes belgas católicos, pareceu uma opressão Tutsi, portanto, Tutsi, isto é, sentiram bem, temos aqui a maioria da população a ser oprimida por esta nobreza Tutsi, portanto, vamos ajudá-los. E é interessante perceber que estes Hutus promovidos pelo clero católico são eles que depois vão assumir uma visão racial da divisão da população. Isto é, eles próprios vão dizer nós somos a maioria da população oprimidos por esta raça diferente que são os Tutsis. Em 1959, a primeira revolta anticolonial. Portanto, os belgas ainda lá estavam? Os belgas estão lá até 1962. A primeira revolta colonial tem como alvo não propriamente os europeus, mas os Tutsi. Aliás, porque há poucos europeus no Ruanda, quer dizer, aquilo é também uma daqueles casos em que não é uma colónia de povoamento. Nós falámos disso a semana passada em relação ao Vietnã, não é uma colónia de povoamento, isto é, não há uma grande população europeia lá. Portanto, quando os Hutus se revoltam, o primeiro alvo são os Tutsi. E há os primeiros massacres em 1959. A partir daí o movimento pela independência do Ruanda é dominado pelos Hutus, pelo chamado Partido do Movimento de Emancipação Hutu. Portanto, a independência, repara, a independência do Ruanda já é concebida como uma independência Hutu, não Tutsi, quer dizer, os Tutsis depois formam também o seu partido também independentista e obviamente os Tutsis querem manter a monarquia. Os Hutus são republicanos, querem abolir a monarquia, porque a monarquia é Tutsi. A independência vai ocorrer em 1962, portanto, já no meio do confronto entre os dois partidos, o poder é assumido pelos Hutu, o que leva à fuga de uma grande parte da população Tutsi para os países vizinhos. Cerca de 300 mil Tutsis fogem para, sobretudo para o Uganda. E os Hutus vão, a partir de 1962, estabelecer a sua república e, a partir daí, durante mais de 30 anos, o que passou a existir no Ruanda é uma ditadura de partido único, de um partido Hutu, que exclui os Tutsis. Portanto, digamos que a partir de 1962 os papéis invertem-se, a maioria assume o poder e passa a oprimir a minoria. E porquê isto? Quer dizer, basicamente porque foi a maneira também dos líderes da independência do Ruanda, depois de 1962, consolidarem o seu poder. Portanto, eles ofereciam-se, a partir de 1962, os líderes do Estado, a maneira como eles se apresentavam era como representantes da antiga maioria oprimida, Hutu, contra os antigos senhores, os Tutsi. Portanto, cúmplice dos belgas já agora. Exato. Isso o que é que lhes deu? Quer dizer, isto deu-lhes a possibilidade de dizerem que eles representavam a maioria sem precisarem de eleições livres e justas, na medida em que eles se identificavam etnicamente com a maioria, portanto não era preciso estarem a fazer eleições livres e justas para legitimarem o seu poder. Portanto, e não é caso único em África. Não é nada o caso único em África. Há outros casos de outros Estados independentes da África nos anos 60 que também se constituem sobre o domínio, às vezes, de
de um grupo étnico, outras vezes de um grupo étnico de uma determinada região. Aqui no caso dos Hutus também não são todos os Hutus, são os Hutus do Norte, sobretudo, que dominam. Quer dizer, portanto, isto aqui depois há umas divisões geográficas. Isto é muito parecido com o que acontece noutros Estados em África. Certo, mas porquê só 30 anos depois da independência é que chega um massacre daquela dimensão? Exatamente. Como é que chegamos ao extermínio dos Tutsi? Em 1990, portanto, nós temos, na década de 60, o Ruanda dominado pelos Hutu e centenas de milhares de Tutsis refugiados no Uganda, no Congo, enfim, nos países vizinhos, onde exilados. Os Tutsis eram bem acolhidos. Enfim, eram tolerados, quer dizer, pelo menos estavam lá, eram tolerados. O que acontece em 1990 é que os Tutsis que estão refugiados no Uganda formam um partido, uma chamada Frente Patriótica do Ruanda, e decidem invadir o Ruanda. É uma força de 4.000 homens, quer dizer, uma espécie de exército. Eles são apoiados pelo Uganda. E porquê é que são apoiados pelo Uganda? Porque estes Tutsis tinham ajudado, durante a Guerra Civil no Uganda, a estabelecer um novo governo no Uganda. Portanto, o novo governo do Uganda, em 1990, digamos que depende do apoio dos Tutsis e também apoio aos Tutsis para eles recuperarem o Ruanda. Portanto, isto é muito importante. Atenção, porque a Guerra Civil no Ruanda, que começa em 1990, é uma parte das guerras civis que ao mesmo tempo se desenvolvem no Uganda, no Congo, Zaire e no Burundi. Portanto, aliás, há quem chama isto, há um historiador que chama isto a Guerra Mundial Africana, quer dizer, porque é uma guerra que envolve vários países no centro de África. E envolve também o Burundi. Vale a pena falar um bocadinho do Burundi. O Burundi é um país vizinho do Ruanda, é do mesmo tamanho e também está dividido entre Tutsis e Hutus. A população também está dividida em Tutsis e Hutus. Mas da mesma forma? Não. No Burundi, os Tutsis continuaram a dominar o Estado depois da independência do Burundi, que também é uma independência que acontece em 1962. O que é que acontece no Burundi? No Burundi também há grande animosidade entre Tutsis e Hutus. Em 1993, de outubro a dezembro, há uma revolta dos camponeses Hutus que começam a matar Tutsis. Porque é que aquilo não se torna um grande extermínio como no Ruanda? Bem, porque no Burundi o governo e o exército são dominados pelos Tutsis. E, portanto, eles reprimem a revolta, contêm um massacre, mas ainda são 50.000 mortos. 50.000 mortos. Ainda é muita gente. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que a animosidade entre os Tutsis e os Hutus não é suficiente para explicar o que aconteceu no Ruanda. É preciso outras condições políticas para explicar mas extermínio. A animosidade é brutal, não é? Não, a animosidade é muito grande. Portanto, há uma guerra civil no Ruanda entre 1990 e 1993. Portanto, os Tutsis invadem a partir do Uganda. O governo Hutu do Ruanda é apoiado pelo governo do Congo e também tem a ajuda da França. A França apoia os Hutus, aliás, envia 2 companhias de paraquedistas, supostamente para proteger os europeus, mas de facto aquilo que os paraquedistas franceses fazem entre 1990 e 1993 é impedir os Tutsi de vencer a Guerra Civil. Isto é, os Tutsis podiam ter vencido a Guerra Civil no Ruanda entre 1990 e 1993 e são impedidos pela França, basicamente pela França. Mas os franceses intervêm aí? Bem, os franceses têm interesses naquela zona e, sobretudo, não querem os Tutsis no poder. Porquê? Porque eles veem os Tutsis vindos do Uganda, portanto, isto é uma população Tutsi exilada no Uganda, como anglófonos, portanto, eles não falam francês, falam inglês, e temem também que esses Tutsis que vêm do Uganda depois possam desestabilizar o Congo, o Congo, na altura chamado Zaire. Portanto, os franceses estão a ver a geopolítica da região e têm medo desta Frente Patriótica do Ruanda, que é a Frente Patriótica do Ruanda, portanto, são
são tutsis, uma parte deles são militares do exército do Uganda, portanto são muito bem treinados, grandes combatentes, enfim, também as tradições guerreiras tutsi, e portanto é uma força militar respeitável, e a França não quer o Ruanda dominado por esta frente patriótica do Ruanda Tutsi. As Nações Unidas, durante esta fase da Guerra Civil entre 1990 e 1993, as Nações Unidas tentam mediar, como fazem geralmente as Nações Unidas, tentam mediar vários acordos de cessar-fogo, de chegar a acordo para estabelecer a paz no país. Em 1991, reparem, isto está a acontecer depois da queda do Muro de Berlim em 1989, há uma vaga de democratização no mundo, isto é, de democracias. Que também chegou à África? Também chega à África. Chega à África, Angola, Moçambique, esses países que tinham ditaduras de partido único começam a fazer eleições nesta altura. Portanto, isto chega também um bocadinho ao Ruanda no meio da Guerra Civil. E o presidente Abiy Ahmed, em 1991, aceitou pela primeira vez legalizar outros partidos que não o partido dominante, o partido Hutu dominante, mas a verdade é que o governo Hutu continua a tratar todos os Tutsis como cúmplices da frente patriótica do Ruanda, isto é, do exército rebelde que tinha vindo do Uganda e que estava a tentar derrubar o governo Hutu do Ruanda. Em 1993, em agosto, há um acordo para a partilha do poder, portanto, um acordo de paz. Portanto, é nessa situação que no primavera de 1994, em abril de 1994, o avião do presidente Abiy Ahmed é abatido quando se prepara para aterrar em Kigali. Até hoje não se sabe bem porquê. Não se percebe, não se sabe se é por rebeldes Tutsi ou por Hutus radicais que são contra o acordo e, portanto, querem matar o presidente para não haver acordo. A verdade é esta. A morte do presidente permite a esses Hutus radicais, sobretudo militares, comandantes do exército, que não querem acordo, tomar o poder, acusar os Tutsis da morte do presidente e apelar, literalmente, ao extermínio dos Tutsis. Isto é, apelar à população Hutu para atacar os Tutsis e matá-los. Portanto, uma parte do extermínio é executado pelos 100 mil membros da organização de juventude do partido do governo, mas envolve toda a população. E envolve toda a população porque, em grande medida, um dos instrumentos mais importantes do genocídio é uma rádio, a rádio RTLM, que é a Radio Télévision Libre des Mille Collines, portanto, a Rádio Televisão Livre das Mil Colinas, que é uma rádio que tinha sido fundada em julho de 1993 pelo partido do governo e que se torna a voz do extermínio. Isto é, esta rádio apela à população Hutu, durante aqueles 3 meses do extermínio, apela à população Hutu para matar os Tutsis, dá as notícias do massacre, dizendo mataram tantos tal, ótimo, excelente, continuem a matar mais, quer dizer, portanto, é um apelo constante. Aliás, há estudos que dizem que a intensidade do massacre depende da cobertura da rádio, desta rádio no Ruanda. Há outros estudos que dizem que não é bem assim, mas parece haver uma correlação. Enfim, há quem diga que há uma correlação entre a cobertura da rádio desta RTLM e os massacres, porque esta rádio é fundamental, isto é uma rádio de notícias durante todo o tempo a apelar à população Hutu para massacrar os Tutsis. O facto do Ruanda ser uma sociedade rural facilita, em certa medida, o extermínio, já que os vizinhos conhecem-se todos uns aos outros. Portanto, os Hutus sabem quem são os Tutsis sabem quem são os Hutus, portanto, nesta sociedade em que toda a gente se conhece. E estão misturados. Sim, eles vivem nas mesmas aldeias, a maior parte das vítimas são assassinadas nas suas aldeias pelos seus vizinhos, usando katanas, os machetes. As igrejas onde os Tutsis tentam refugiar-se nas igrejas, as igrejas são atacadas, há massacres dentro das igrejas, a maior parte das mulheres são violadas antes de serem mortas, portanto aquilo tem uma barbaridade enorme, e toda a gente participa. Em 2001, duas freiras católicas são condenadas por organizarem o massacre dos Tutsis que se tinham refugiado no convento. Quer dizer, mas são as freiras que organizam o massacre, freiras Hutu. E o resultado disto é espantoso. Isto é de cerca de 1 milhão de Tutsis.
há 300 mil sobreviventes, pois, quer dizer, portanto, mais 700, 800 mil mortos. A verdade é que os números são discutidos por muita gente, porque depois também depende do lado em que se está, mas é esta magnitude, isto é, a imensa gente, é uma grande parte da população Tutsi. Agora, a outra questão, enfim, tivemos aqui a tratar da questão porque é que aconteceu, a outra questão é porque é que não foi parado. Porque é que não foi parado, sobretudo pelas potências e sobretudo pelas potências ocidentais, quer dizer. A ideia que às vezes é dada é que, bem, as potências ocidentais não se importaram porque isto era em África e a vida dos africanos para os europeus e para os americanos conta menos. Isto não é verdade. E não é verdade porquê? Porque nós vimos a mesma hesitação em intervir no caso da guerra da Jugoslávia na Europa. Reparem que está a acontecer ao mesmo tempo. Há uma guerra de separação da Jugoslávia, já aqui falámos dela há uns programas atrás. As potências ocidentais também hesitam imenso antes de intervir. E reparem, o massacre de 8 mil jovens bósnios pelos sérvios em Srebrenica é de julho de 1995. Isto é depois do massacre do Ruanda. Acontece, portanto, um massacre na Jugoslávia. Portanto, não é as vidas dos africanos são menos valiosas. Bem, a vida dos europeus na Jugoslávia também não era muito mais valiosa para as potências ocidentais. Mas havia... A ONU estava lá, não é? Sim, as razões são muito complexas. Exatamente. Está no Ruanda desde 1993, portanto, antes do massacre. O massacre começa em abril de 1994, desde o outono de 1993, que há uma força militar das Nações Unidas no Ruanda. É a chamada Missão de Assistência das Nações Unidas para o Ruanda. Tem cerca de 2.500 homens, belgas, bangladeshis, Gana, da Tunísia. Agora, o que é que acontece com esta força? Esta força tem regras que limitam imenso a sua ação. A missão da força é apenas a de executar o acordo de paz de agosto de 1993. E as regras a que está submetida impedem-na de atuar contra um dos lados da guerra civil. Isto é, não pode defender os Tutsis, porque defender os Tutsis seria intervir na guerra civil contra os Hutus. Aliás, em janeiro de 1994, o comandante desta missão de assistência tem informações que está a ser preparado o extermínio, repare, mesmo antes ainda do presidente ter sido morto, já há, e portanto que estão-se a formar depósitos de armas para depois poderem ser usadas no extermínio, e o comandante da missão de assistência propõe à ONU confiscar essas armas, isto é, atuar imediatamente para confiscar as armas para prevenir o extermínio. É proibido de o fazer. É proibido fazer pelas Nações Unidas. Repare, isto é nas Nações Unidas, onde estão vários países com interesses muito diferentes e que não querem que esta força participe na guerra civil de um dos lados. A única coisa que as forças da ONU fazem é que eles estão estacionadas, estas forças da ONU, num estádio de futebol em Kigali e, portanto, os Tutsis, que apesar de tudo conseguiram chegar ao estádio e entrar lá no estádio, ainda são protegidos por estas forças, mas são só 12 mil. O resto é tudo... Lá fora o resto está a ser massacrado e as forças das Nações Unidas não estão a fazer nada. Absolutamente nada. Bom, nós chegamos ao fim deste programa. Para quem nos está a ouvir em direto em FM, para essas pessoas, eu despeço-me. Até para a semana. Os outros, como de costume, sabem que podem ouvir o resto desta nossa conversa em podcast. Muito bem, Rui, estávamos então a falar da passividade das tropas da chamada comunidade internacional, isto é, como se costuma dizer. Bem, depois há outra razão para esta passividade, tal como na Jugoslávia há divisões entre os ocidentais. Já disse aqui, os franceses não querem uma vitória Tutsi, porque temem que isso venha a desestabilizar o Congo, onde eles têm um aliado no presidente Mobutu, então ainda no poder, porque acham que os rebeldes Tutsis, que estão baseados no Uganda, representam uma influência anglófona. O Uganda é de língua inglesa, o Ruanda é de língua francesa, de colonização, as línguas coloniais. Representam uma influência anglófona no Ruanda, mas além das potências ocidentais, temos de olhar também para as potências regionais, para as potências locais. As potências africanas também não fizeram nada. E não fazem também porque estão divididos. O governo do Congo
apoia e protege os Hutus, o governo do Uganda protege os Tutsis, e o genocídio é entendido por estas potências como parte da guerra civil. Isto é, não é entendido como um fenómeno que não tenha nada a ver com a guerra civil e tem de ser contido, ou antes, que não pode ser classificado como meramente um confronto militar, mas que é um massacre e tem de ser contido. É visto como uma parte da guerra civil, isto é, eles matam-se uns aos outros, quer dizer, é assim, na guerra civil, e portanto não comove, quer dizer, não comove muita gente na região, quer dizer, não comove, há gente que está do lado dos Hutus e que fica do lado dos Hutus. Mesmo depois do massacre, do genocídio ser conhecido, continuam a apoiar os Hutus e continuam a estar do lado dos Hutus e do governo Hutu, quer dizer, que perpetrou o massacre. Quer dizer, o Congo continua a apoiar os Hutus até depois de 1994, em 95, 96, continua a apoiar o governo Hutu, quer dizer, mas nós todos estávamos a ver as imagens internacionais, eu lembro-me bem, na altura já tinha 20 anos, e as imagens chegavam-nos, e pagando o rolo dos jornalistas, pagando o rolo da comunicação social e de muita gente nos países ocidentais. E aqui temos uma outra razão. Há uma grande relutância em intervenções humanitárias em 1994. E porquê? Porque tinha havido um precedente terrível no ano anterior. Que nós já falamos aqui. De que nós já falamos aqui, que é a intervenção das Nações Unidas e, sobretudo, dos Estados Unidos na Somália. A Somália também tinha entrado em 1993. A Somália também tinha entrado em guerra civil em 1991 e em 1993 as Nações Unidas resolvem intervir, os americanos fazem parte dessa intervenção, formam um corpo de exército, um corpo militar muito grande, 30 mil homens, um dos grandes exércitos que as Nações Unidas alguma vez reuniram, vindos de 27 países. Portanto, muita gente contribuiu, Itália, Estados Unidos, enfim, quase todos os países deram gente para esta missão. A missão era pôr fim à guerra civil e também tentar criar condições para o estabelecimento de uma democracia ou de um regime representativo na Somália que evitasse os conflitos que tinham dado origem à Guerra Civil de 1991. O que é que aconteceu a esta intervenção? Bem, as Nações Unidas entram, esta força das Nações Unidas entra e começa a ser atacada por todas as partes. Quer dizer, isto é, todas as partes do conflito na Somália resolvem atacar as Nações Unidas. Portanto, de repente as Nações Unidas tornam-se parte da guerra, quer dizer, em vez de virem estabelecer a paz, tornam-se um exército que está a combater com os outros, e isso vai culminar na Batalha de Mogadishu, em outubro de 1993, enfim, que deu coberto ou aproveitado pelo filme do Ridley Scott, do Black Hawk Down. São 18 militares americanos morrem, 84 ficam feridos, e reparem, isto é o maior número de baixas que os Estados Unidos têm numa operação militar desde a Guerra do Vietnã. Mesmo contando com a Guerra do Golfo de 1991. Portanto, isto provoca um enorme abalo no governo americano. De repente pergunta-se, mas o que é que nós estávamos lá a fazer? Ninguém nos quer lá, toda a gente nos está a atacar, o que é que nós lá estamos a fazer? E não tinham interesses pessoais, nacionais. O presidente Bill Clinton faz então em maio, aliás, a ordem, portanto, o presidente Bill Clinton faz aquilo que se chama uma executive order do presidente dos Estados Unidos, uma ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, que é estabelecer regras para o governo federal a partir daquele momento. Essas regras são definidas em maio de 1994 e estabelecem esta regra, que é uma espécie de condição essencial para os Estados Unidos se envolverem em qualquer operação, em qualquer conflito fora dos Estados Unidos, que é os Estados Unidos nunca mais participariam em missões de paz onde, e agora estão, interesses vitais americanos não estivessem em risco. Portanto, onde não há interesses vitais americanos em risco, os Estados Unidos não intervêm. Também há outras duas condições nesta ordem, que é se os Estados Unidos têm de estar sempre no comando da força e tem de haver um grande consenso internacional em relação à intervenção. Portanto, senão os Estados Unidos não intervêm. Mas esta Executive Order é de maio de 1994. É, significa 3 de maio de 1994. Em pleno massacre. Em pleno massacre, não foi feito na altura, já estava a ser preparada desde o ano anterior. Quer dizer, por acaso coincide. Mas o que faz é... Portanto, esta Executive Order estabelece um teste
que basicamente impede o governo americano de intervir no Ruanda. Não estão em causa interesses vitais dos Estados Unidos, não há um consenso, apesar do genocídio, não há um consenso em relação à intervenção, isto é, os franceses continuam a apoiar os Hutus, o Congo apoia os Hutus, os Tutsis são apoiados pelo Uganda, portanto, sobretudo há a noção do que tinha acontecido na Somália. Isto é, o trauma da Somália é decisivo no caso da não intervenção no Ruanda. Como é que isto acabou? Bem, acabou através da vitória militar dos rebeldes Tutsi da Frente Patriótica, liderada por Paul Kagame, que em julho de 1994 conquistaram Kigali, portanto dominaram o país e acabaram com o massacre. Nessa altura, 2 milhões de Hutus fogem do Ruanda. 2 milhões de Hutus. Isto é uma coisa espantosa. Em 1994, através dos extermínios dos Tutsi e depois através da fuga dos Hutus, o Ruanda perdeu metade da população. Sim. Quer dizer, são números impressionantes. Em 1994, metade da população do Ruanda desapareceu. Uma parte massacrada, outra parte que fugiu, enfim, com medo da retaliação dos Tutsi, que agora tornaram-se outra vez dominantes em Kigali, portanto, com medo da retaliação, fugiram, sobretudo para o Zaire. As Nações Unidas acabaram por em junho, julho, decidir enviar mais uma força para o Ruanda. Basicamente é uma força francesa, e essa força francesa vem ocupar sobretudo o sul do Ruanda e é vista no Ruanda como uma força pró-Hutu. Isto é, vem proteger os Hutus dos Tutsis. Aliás, deve-se dizer que as suspeitas e os receios que os franceses tinham em relação à Frente Patriótica do Ruanda confirmam-se. Isto é, em 1996, a Frente Patriótica do Ruanda ataca o Congo, derruba o presidente Mobutu, portanto, tal como os franceses sempre tinham temido, e mais tarde, cerca de 2008, o governo do Paul Kagame vem a substituir o francês pelo inglês como língua de ensino no ensino secundário e no ensino superior. Portanto, aquilo que os franceses temiam acabou por se realizar. O massacre, o extermínio dos Tutsi não ficou impune. As Nações Unidas estabeleceram logo em 1994, na Tanzânia, um tribunal criminal internacional para o Ruanda, onde foram julgados os líderes do governo Hutu, que aliás foram capturados em vários países, julgados, 61 foram condenados. E agora no Ruanda, no Ruanda também houve julgamentos em tribunais locais daqueles Hutu que participaram no genocídio. E reparem, só este número, foram julgadas 1 milhão de pessoas. Isto dá a ideia da quantidade de gente que colaborou no genocídio, no extermínio dos Tutsi. A população Tutsi do Ruanda recuperou à custa do regresso dos exilados do Uganda. Isto é, cerca de 700 mil Tutsis regressaram ao Ruanda em 1994. Portanto, recuperou a população. Certo. Mas é uma população, portanto, de exilados há muito tempo, gente que tinha nascido no Uganda e noutros países, quer dizer, e que de repente voltaram a entrar no Ruanda, tornaram-se o grupo dominante outra vez. O presidente Paul Kagame ainda é presidente hoje, quer dizer, portanto, ao fim destes 30 anos. É verdade que este governo Tutsi tentou atenuar as divisões, por exemplo, nos bilhetes de identidade, eliminou a identificação de cada cidadão como Tutsi ou Hutu, que era uma coisa que existia em 1994, portanto as pessoas tinham bilhetes de identidade em que estavam identificados como Tutsi ou como Hutu, portanto o novo governo eliminou isso. E de alguma maneira o Ruanda Mas ainda recuperou. São os Tutsis que estão no poder? Sim, o Paul Kagame, que é o líder da Frente Patriótica do Ruanda em 1994, ainda continua a ser o presidente do Ruanda atualmente. É o mesmo presidente que está sempre eleito com 98%, uma coisa qualquer. Aquilo é uma espécie de ditadura Tutsi, quer dizer, embora, como digo, muito, enfim, até
pelo interesse que tem no apoio internacional bastante aberto e embora seja repressiva também, não é genocidária, quer dizer, não está a desenvolver políticas de extermínio como o governo Hutu derrubado em 1994. Um dos sinais, de alguma maneira, da normalização do Ruanda é o facto que hoje em dia a sua principal fonte de divisas é o turismo. Certo. É o turismo recupera imenso. E porquê? Por causa dos gorilas, quer dizer, portanto, mas cerca de 1 milhão de ocidentais visita o Ruanda todos os anos, aparentemente, para ver estes gorilas da montanha. Portanto, não sabemos se este é o fim da história do Ruanda, desta história triste do Ruanda, mas, enfim, nos últimos 30 anos tem tido uma existência um bocadinho mais estabilizada e pacífica do que nas décadas anteriores e, sobretudo, naquele momento de horror entre abril e julho de 1994, onde, perante todo o mundo, uma parte da população foi exterminada pela outra parte da população, Sim. O que torna isto uma história absolutamente horrível. Não? Certo. Muito bem. Bom, assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.